Então, mais uma vez, agora segue um exemplo de um exercício, mais uma suposição, certo? Que esse eu não dei a resposta no material. Esse vocês vão tentar fazer sozinhos, certo? Então, ó, suponhamos que uma empresa tenha fixado o seguinte custo padrão para a matéria-prima utilizada na fabricação do seu produto. Então, aqui ela já está dando os dados, certo? Do que estava previsto, né? E, em seguida, ele dá, encerrado o período de produção, a empresa apurou o custo real equivalente a 115.500 e cuja decomposição mostrou que, e aí, logo mais abaixo, ele está dando o que foi realmente pago, né, após o período da produção. Certo? Então, aqui pede-se, calcule as variações de preço, quantidade e mista. Sugestão. Sugiro que vocês façam no caderno de vocês o mesmo esquema que eu fiz nos slides anteriores. Façam uma tabelinha com o custo padrão, coloca lá o que foi de preço, o que foi de quantidade, e aí vai colocando as informações que a questão está lhe dando. E aí, de antemão, você talvez não vai precisar nem aplicar a fórmula. Você já vai de cara batendo o olho nas diferenças, quando você deixa tudo anotado de uma maneira mais explícita, né? Então, assim, a organização, na hora de resolver, vai permitir que você tenha um raciocínio lógico e talvez não precise nem da fórmula. Lembrando, se não conseguir, faça a fórmula, certo? Variação, preço padrão menos o preço real. Se eu gastei a mais, eu vou ter uma variação desfavorável. Se eu gastei a menos do que estava previsto, eu vou ter uma variação favorável, né? Então, façam a tabelinha e já façam isso aqui para vocês treinarem. Dando continuidade, nós vamos aqui para a variação de mão de obra direta. A variação de mão de obra direta não vai ter muita mudança com relação ao que a gente já viu até agora, certo? Apenas vai mudar a nomenclatura, né? Ela vai ser analisada da mesma forma que é analisado os materiais diretos, né? E aí vai ter apenas a diferença na terminologia, né? Não por obrigatoriedade técnica ou que exista alguma lei que fundamente essa nomenclatura, mas por questão de costume, né? Já vem sendo feito assim pelos autores, então a gente só dá continuidade. Neste caso, a variação de preço vai passar a ter o nome de variação de taxa, a variação de quantidade tem o nome de variação de eficiência ou de uso, e a variação mista não se altera, né? Por quê? Porque aqui o preço vai ser a taxa, a quantidade vai ser a variação de eficiência, porque aqui nós vamos estar analisando o fator humano, né? Não vai ser o fator material, né? E nem o preço real. Aqui nós vamos estar analisando o capital humano. Então, mais uma vez aqui nós temos, olha, a tabelinha, né? Sempre que eu costumo sugerir que você, na hora que responder alguma questão de variação, que você sempre busque essa tabelinha, elencar os dados, o que tem disponível na questão e o que às vezes pede para calcular, né? Então, assim, a questão provavelmente não vem dizendo aqui, ó, que eu tive R$48 foi o meu valor, certo? Aqui a gente monta, porque geralmente na questão ela vai estar dizendo que foram consumidos 40 horas a R$1,20 a hora. Então, para facilitar visualmente, eu gosto de fazer essas tabelinhas, porque aí fica uma forma mais didática de compreender. Porque assim, é um material que ele é fácil, porém ele é cheio de pegadinhas, né? Ele é um pouco escorregadio. E é de extrema importância para a disciplina de análise de custo, né? Porque você aqui não está fazendo a contabilidade de custo, não está fazendo a contabilização, que a gente está na parte da análise desses custos, né? Então é uma parte gerencial. Então, quanto mais informações tiver, melhor. Então vamos lá. Eu tenho aqui um custo padrão, R$95 a minha unidade. Para mim ter esses R$95, eu tenho aqui a carga horária do meu departamento A e a carga horária do meu departamento B, certo? Dessa carga horária, em seguida, eu tenho o valor da minha hora trabalhada. E o valor da minha hora trabalhada vai ser R$1,20 às 40 horas. Então, eu tenho um custo padrão estimado
para o departamento A de R$ 48,00 a unidade. E eu tenho aqui para o meu departamento B 20 horas, o tempo gasto, a R$ 2,35 a hora trabalhada, que vai me totalizar R$ 47,00. Após encerrar o período, a gente vai fazer a análise com o custo real. O meu custo real eu tive o quê? Eu tive que a cada unidade minha me custou R$ 105,00. Então, assim, de cara, eu já vejo que eu tenho aqui, ó, R$ 10,00 de variação desfavorável, né? Meu custo real aqui já está maior do que o meu custo padrão, né? Então, aqui, ó, eu já tenho uma variação R$ 10,00 desfavorável, certo? Vamos lá. Custo real eu tive 46 horas no departamento A R$ 1,25. Então, eu tive aí um custo total R$ 57,50, né? Bem maior do meu custo padrão. Departamento B, ó, eu já tive aqui, ó, uma vantagemzinha bem pequenininha, né? 1 hora eu consegui concluir todo o meu trabalho do departamento B em 1 hora. Né? Eu estava programado 20 horas e eu só gastei 19 horas. Então, neste caso aqui, eu vou ter uma pequena variação de hora. Porém, a minha hora, o valor da minha hora foi maior, certo? Isso a gente está só analisando, ainda não estou indo para as fórmulas. Estamos só analisando os dados que a questão deu. E aí eu tenho aqui, ó, R$ 47,50 foi o meu custo real do meu departamento B. Então, assim, ó, a primeira análise eu tenho que foi R$ 10,00 desfavorável na minha unidade. Ah, professora, para que continuar? Para que continuar? Porque eu preciso saber onde está essas minhas 10 horas negativas. Onde eu estou gastando mais tempo, né? É no departamento A? Então, aqui, ó, eu já tenho informações que o meu departamento A consumiu 6 horas, né, a mais do que o que eu estava planejando. Então, é onde a gente vai poder tomar as ações corretivas, né? Eu tive 5 centavos a mais na minha hora, né, e ainda gastei 6 horas a mais, né? No departamento B, eu já tive uma redução de tempo, mas em compensação, eu tive aqui, ó, R$ 2,50. Como é que eu reduzo o meu tempo e eu aumento o meu valor da minha hora? Então, algum contratempo deve ter acontecido. Então, a disciplina de análise, a análise das variações, ela é exatamente para isso. Para você decompor onde está o problema e ir nas responsabilidades e tomar as ações corretivas. Então, vamos especificar agora cada variaçãozinha que já estava detalhado lá no slide anterior, certo? Então, vamos lá. Minha variação de eficiência vai ser o quê? Lembra que a gente falou que só muda a nomenclatura, a variação de quantidade passa a ser eficiência. A minha variação de preço passa a ser taxa, mas o raciocínio é o mesmo. Então, vamos lá. A minha variação de eficiência vai ser o quê? Vai ser a minha diferença de horas, né, vezes a minha taxa padrão. Né? Qual foi a minha variação de horas? 6 horas, não foi? Vamos voltar. Departamento A, eu tive 6 horas a mais do que no meu custo padrão. Então, a minha variação foi 6 horas, vezes quanto era a minha taxa padrão? Mais uma vez, a minha taxa padrão é R$ 1,20. Então, eu vou usar a minha variação, 6 horas a mais, vezes R$ 1,20, que era o que eu já tinha estipulado, para me ter a minha variação de eficiência. Então, aí eu tive uma variação de R$ 7,20. Favorável ou desfavorável? Desfavorável, porque eu gastei 6 horas a mais do que estava no meu padrão, né? Então, a minha variação de taxa vai ser o meu valor, né, a mais. Vamos voltar. Quanto era a minha hora? R$ 1,20. Quanto passou a ser a minha hora? R$ 1,25.
Então, aí eu tenho uma diferença a mais de 5 centavos. E quanto era a minha hora padrão? Quanto era que eu tinha? Eu tinha 40 horas previsto. Então, esses 5 centavos que eu gastei a mais, eu vou multiplicar pelo que eu já tinha previsto, que era o meu padrão. Eu vou chegar aí a uma variação desfavorável de R$2. Né? Por que desfavorável? Mais uma vez, porque foi um valor a mais que eu paguei na minha hora, além do meu valor que eu já tinha estipulado como padrão. E a variação mista vai ser a minha diferença das horas vezes a minha diferença da taxa, que é o preço, né? Então, eu tenho 6 horas vezes 5 centavos, né? Que também vai ser desfavorável, porque todos eles foram a maior, né? Tudo eu gastei a maior. Então, eu vou totalizar uma diferença de R$9,50, porque eu vou somar a minha variação de eficiência, mais a minha variação de taxa, mais a minha variação mista, né? Então, eu vou chegar a um total de R$9,50 desfavorável apenas no meu departamento A. Feito esse detalhamento, eu vou fazer da mesma maneira no meu departamento B. Aqui nós vamos ter aquela mesma jogadinha, favorável e desfavorável. Vamos saber por quê. Porque no meu departamento B, apesar de eu ter tido uma variação desfavorável, desfavorável na minha hora, no meu valor da minha hora, eu tive uma variação positiva aqui, que eu consegui terminar em menos tempo. Então, se eu terminei em menos tempo, isso quer dizer que eu tive uma variação favorável, né? Mas no montante ela vai ficar desfavorável porque a diferença foi pequena. Então, qual foi a minha variação de eficiência? Eu tive 1 hora a menos, né? Eu consegui reduzir aquela minha hora padrão de 20 para 19. E eu vou estipular pelo meu preço padrão também aqui o que já está estipulado na planilha, R$2,35. 1 vezes 2,35, eu vou ter aqui uma variação na hora, né? Uma variação de eficiência. A minha turma foi muito eficiente do departamento B, eles terminaram o tempo 1 hora antes do que estava previsto. Então, a minha variação foi favorável, variação de eficiência. Agora, vamos ver com relação à hora, né? O valor da hora. O valor da minha hora, do departamento B, mesmo eu tendo reduzido, eu tive aí um valor de R$2,50. Mas eu estava previsto apenas R$2,35. Então, aí eu tive uma variação desfavorável. Por quê? Ah, professora, eu trabalhei foi em menos tempo? Sim, mas o valor foi em mais, né? Então, se eu paguei a mais, eu tenho uma variação desfavorável, né? Então, da mesma maneira, 15 centavos foi a minha variação, a diferença do que eu tinha estipulado, do que realmente eu gastei, e pela minha hora padrão, R$3, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma variação desfavorável, nós temos uma variação mista, e nós temos uma variação favorável. E aí, nós vamos agora para a variação mista. Certo? A variação mista, eu vou pegar a minha variação que eu tive na hora, que foi uma variação favorável, vezes a minha variação desfavorável no meu valor, na minha taxa, né? Então, 1 hora vezes 15 centavos, eu vou ter aí 15 centavos favorável. Por quê? Porque eu não estou calculando, não é pela minha diferença que eu tive, que foi favorável. Se eu tive uma diferença favorável de 1 hora, essa minha variação mista ela vai tender a ser favorável também, né? Então, aí eu vou somar. Eu tenho 2,35 que eu tenho positivo, que foi favorável, porém eu tive R$3 que foi negativo.
Então, eu vou somar mais os 15 centavos, né? Se vocês pegarem aí na calculadora, vocês vão pegar 2,35 menos R$3, ou foi desfavorável, e mais 15. Vai dar exatamente os 50 centavos desfavorável. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, volta no vídeo, né? E tenta assimilar mais uma vez. Então, aí nós vamos agora para a variação do custo indireto de produção. Custo indireto de fabricação. Talvez vocês vão encontrar CIF ou CIF, certo? Depende de nomenclatura. Mas tudo é a mesma linha de raciocínio. Então, aqui nós temos, aqui neste caso, vão aparecer dois problemas entre o custo padrão e o custo real. Primeiro, a diferença entre o volume considerado para o cálculo do padrão e o volume real de unidades feitas, já que isso vai provocar uma alteração nos custos unitários fixos, né, devido à existência dos indiretos. Né? E também vai haver aí uma pequena diferença causada exatamente por essas oscilações desses custos. Né? E aí vamos para o exemplo prático. Vamos deixar assim o slide completo, assim fica mais fácil o entendimento. Então vamos lá, dos meus custos indiretos, lembra lá do início, primeiro slide. Eu estou só detalhando aqui cada um do que foi lá no primeiro slide da variação. Decomposição, aliás. Eu tive lá no início do meu problema, dizia que eu tinha um custo indireto de R$75. E na realidade eu tive um custo indireto de R$95. Né? Então aí a gente vai fazer a decomposição agora desse custo. Né? Apenas olhando aqui à primeira vista, nós sabemos que o meu custo indireto aumentou. Se o meu custo indireto aumentou, eu vou ter aqui R$20 desfavorável. Porém, eu preciso saber qual é esse custo indireto que está me dando esse aumento, né? Esse volume. Lembra que lá no começo ele dizia a quantidade de material que foi produzido. Né? E agora a gente vai decompor esse custo. Né? Eu tenho aqui um padrão, indireto variável, indireto fixo. Né? E eu tenho também o volume padrão de produção. Esse volume padrão é aquela coisa assim, a gente vai fazer um planejamento, nós vamos produzir 1000 unidades. Dessas 1000 unidades, eu vou gastar 30.000 fixo e eu vou ter R$45 de custo variável por unidade. Né? Então, meu custo indireto padrão total, quanto que seria? Né? Vamos lá. Então, qual é o meu volume padrão? 1000 unidades. Então, eu vou pegar 1000 unidades. Primeiramente, vou anexar aqui ó, os R$45, né? Está me dizendo que eu tenho R$45 de custo indireto variável, a unidade. Né? Então, eu vou ter aí um custo indireto variável de 45.000 mês, mais os meus 30.000, que vai somar aí, ó, R$75.000 por mês. Esses 75.000, eu vou fazer um rateio dele por 1000 unidades. E vou chegar aí ao valor unitário de 75 unidades mês, certo? E na decomposição do custo real, ele me deu aqui um ciclo total, real total, de 76.000 unidades. E aí me deu um volume real produzido de 800 unidades. Aqui vai ser bem simples. Eu vou só dividir o que eu gastei de custo fixo, de custo indireto, aliás. Aqui ele não me detalhou quanto que eu gastei de variável ou total, então eu nem preciso somar. Eu só vou dividir pela minha quantidade produzida, ó. Eu produzi R$200 a menos do que eu estava no padrão, né? Então, provavelmente esse custo aí foi negativo, porque eu tinha uma esperança de produzir mais e não produzi. E ainda assim eu gastei com isso, né? Eu tive um gasto. Meu gasto ainda foi maior. Eu tinha planejado gastar 75.000 para produzir 1000 unidades. E eu gastei 76.000 e produzi apenas 800 unidades. Então, aqui, ó, a gente vai ter o custo unitário de
de R$95, porque eu vou dividir os 76 mil pelas 800 unidades produzidas. E quanto dessa diferença é atribuível a uma redução de volume de produção? Né? Para calcularmos, basta raciocinarmos da seguinte maneira. Se não houvesse nenhuma variação nos custos propriamente dito, quanto teriam sido eles quando a produção fosse de 800 unidades mês? Então, vamos trazer mais uma vez para a planilha. Né? Releiam a pergunta. Se não houvesse tido nenhuma variação nos custos propriamente dito, quanto teriam sido eles quando a produção fosse de 800 mês? Então, aí ó, eu teria meus custos indiretos totais R$45, que é o que já dava lá no slide anterior. Ó, eu tinha R$45, né? Como eu não tive variação nenhuma, então eu vou pegar 45 mil, multiplicar apenas pelo que foi produzido. Isso sim, né? Atentem, se atrelem ao si. Então eu vou ter aí um custo indireto total de 36 mil somado aos 30 mil mês, que esse custo indireto fixo, ele é independente da minha produção. Lembra lá no início quando a gente falou os tipos de custeio, né? O custo fixo, ele independe da quantidade de produção. Aliás, ele independe do volume da produção. Então, no lugar de eu ter um custo indireto total de 75 mil, eu vou passar a ter um custo indireto total de 66 mil, né? E aí, nesse caso, eu já pegaria os meus 66 mil, né? E já dividiria pelas 800 unidades produzidas. Eu chegaria aí a um custo de R$ 82,50. R$ 82,50 a unidade. Observem a diferença que eu tinha um custo de 75. Então, se não houvesse nenhuma variação, meu custo passaria a ser de R$ 82,50. Né? E aí, então, vamos agora para essa variação. Tenho agora o meu custo indireto de 75, que esse não houve mudança, meu custo padrão. E agora eu vou para o meu custo real apenas nas 800 unidades. Aqui é uma outra suposição, tá, gente? R$ 82,50, né? Então, aí eu vou ter uma variação no meu volume, né, de 7,50 desfavorável, porque ainda assim o meu custo real foi maior do que o que eu estava no meu custo padrão, porque já tinha sido planejado no meu custo padrão. Então, vamos agora para a variação de custo, né? Mais uma vez detalhada no CIP. Aí a gente vem com outra suposição. Acontece que o CIP real não foi de 82,50, como seria a expectativa da empresa, caso a única coisa diferente do padrão fosse no volume. Ele foi de 95. Por quê? Né? Então, essa diferença está nos custos, propriamente dito, né, que ao nível real de 800, que ao nível real de R$800 mês, deveriam ter sido de 66 mil, e que na realidade eles foram 76. Isso representou então uma variação aí, de R$12,50 desfavorável. Por quê? Porque o meu custo padrão era 75, né? Eu tinha 75 de custo padrão. Então, esse é o real excesso, né, que teve no custo indireto da produção. Mesmo eu atrelando esse cálculo à quantidade produzida, né, ainda assim dá essa diferença. Já que a passagem aí de 75 para 82,50, ela seria ocasionada aí apenas se eu diminuísse o volume, né? Essa mudança aí de 85, né, que era para ser de 95 de fato na variação dos custos, né? Porque a gente fez uma suposição se os custos tivessem apenas orçado em 800 e que não foi o que a questão deu, né? Então aí nós temos a variação de custo, vai ser igual ao CIP que seria produzido, né, em comparação ao CIP do nível real.
basicamente aqui a gente tem um esqueminha dessa variação de custo, né? Variação de custo de volume, ela é desfavorável, porque mesmo com a redução do volume, houve um acréscimo no custo unitário. Né? Viu que a gente fez a comparação? 75 seria o custo estipulado para as 1000 unidades. Né? Houve uma variação de volume, houve uma variação de volume, onde eu fiz um ajuste e o meu valor unitário aumentou, né? Dentro do custo unitário de produção com o custo real que foi produzido. Né? Então, aí, essa variação de volume de R$ 7,50 que eu tinha anteriormente, eu vou somar aos R$ 12,50 com a minha variação do meu custo. Né? Então, somado a essa variação do meu custo, eu vou ter o total aí dos R$ 20 decompostos da maneira anterior. Então, conforme vocês observam, a questão, o X aqui desse assunto, é você ter em mente o que foi estipulado padrão e o que foi de fato gasto real. A linha de raciocínio vai ser sempre a mesma, né? Que é desfavorável, é aquilo que foi a mais do que eu estava padronizado anteriormente, e favorável é aquilo que eu consumi a menos do que eu estava no padrão. Né? Eu consegui atingir a meta sem estipular o preço padrão. Então, aqui vem umas pequenas observações. Só haverá variação de volume favorável, no caso, quando o volume real for superior ao padrão. Né? Porque aí o que acontece? Essa variação a que o autor se refere é quando eu tenho, aqui no caso, eu produzi menos com um custo fixo. Né? Então, teoricamente, o meu custo unitário vai aumentar. Agora, se eu aumentar a minha produção, minha quantidade, meu volume, teoricamente eu vou o quê? Eu vou diminuir o meu custo unitário. Então, se eu diminuo o meu custo unitário, a minha variação passa a ser favorável. Né? Porque a intenção é o quê? Sempre maximizar o lucro. Então, se eu tive uma variação menor, né? Se eu tive uma produção maior, e aí com isso eu consegui diminuir o meu valor, então eu tenho uma variação favorável, certo? E a variação do custo, ela também é desfavorável. Cadê? A variação do custo, ela também é desfavorável. Voltou. E a variação do custo, ela é desfavorável, né? Porque o real foi superior, né, ao que deveria ser um novo padrão ajustado ao nível real de produção. Então, só haveria aí, nesse caso, uma variação de custo favorável se o valor real do CIP fosse inferior aos 66 mil, que foi dado como novo padrão ajustado ao volume. Né? Mesmo tendo que ajustar o volume, ainda assim a minha variação foi negativa, porque eu ainda assim ultrapassei o que seria o meu custo real ajustado. Então, gente, nessa unidade 2 é o que temos, né? É o que temos para hoje. Nos vemos na próxima unidade, sobre margem de segurança e ponto de equilíbrio. Até mais!